Tá certo, então. E na quarta posição, olha, cresceu o número de pessoas que recebem até R$ 1.212, o mesmo valor do salário mínimo aqui no Brasil. Um levantamento mostra que no primeiro trimestre desse ano, a quantidade de trabalhadores formais e informais que contam com essa renda mensal ficou em 38%. O número representa mais de 36 milhões de brasileiros. No último trimestre de 2015, o índice era de 27%. E no mesmo período de 2018, ficou em 30%. Agora são 11h46. Começo com vocês, CAF. Mesmo com mais gente com essa renda, fica muito difícil, né, dar conta, pagar todas as contas, com tudo ficando mais caro. Exato, Vitor. Eu queria abordar dois aspectos aí. O primeiro lugar é que quando se tem esse parâmetro de salário mínimo, na verdade você começa a pensar que houve um aumento real dos empregos no Brasil. A taxa de desemprego no Brasil, graças a Deus, está caindo, né? O governo tem agido nesse ponto, retirado tributos, baixado tributos, o Ministério da Economia tem feito mágicas aí diárias para desonerar o setor produtivo e, obviamente, alcançar o maior número de empregos formais. Então, a questão do salário mínimo, Vitor, ela é muito relativa. Às vezes as pessoas fazem a carteira de trabalho porque tem que preencher a carteira de trabalho com o salário mínimo, mas na verdade elas não têm somente aquela atividade, né? Porque o salário mínimo ele está formalmente, matematicamente defasado com a realidade do consumo mínimo que uma pessoa deve ter. Então esses 1.200 e poucos reais, na verdade, tem um lado positivo, que é a questão do número de carteiras de trabalho, empregos formais, mas, por outro lado, é um número que eventualmente nem é muito obedecido, porque as pessoas acabam ganhando mais do que isso, né? Tirando em outros empregos, outros trabalhos, fazendo bico, fazendo algumas outras coisas informais para complementar, obviamente, na sua receita mensal. Mas o que precisava, Vitor, é que a gente aumentasse, obviamente, nominalmente, o valor do salário mínimo para pelo menos dar um sustento e uma tributação que fosse normal para aquelas pessoas que precisam registrar a carteira de trabalho e às vezes elas só podem registrar pelo valor do salário mínimo em virtude de encargos e outras coisas mais. E isso precisa ser muito bem ajustado para aumentar, obviamente, o volume de consumo da classe média. Schelp, desde o fim de 2020, houve uma recuperação no contingente de ocupados, mas a renda média permaneceu fragilizada, né? Exatamente, Vitor. E eu acho que cabe fazer uma explicação sobre o que o SCAF disse, porque é o seguinte: esse dado que foi feito com base num estudo da consultoria Tendências, ele inclui empregos formais, mas também trabalhos informais. Então, esse dado, em primeiro lugar, esse não é um montante de pessoas que ganham um salário mínimo, é um montante de pessoas que ganham até um salário mínimo. Então, tem muita gente aí nesse universo dessa estatística que ganha menos do que um salário mínimo. E não apenas em empregos formais, portanto, mas também em empregos informais. Então, isso já abrange toda a renda que essas pessoas têm, né? E não abrange mais do que isso, não se trata de um salário que a pessoa consegue complementar. Esse é um dado que é importante. O outro é esse que você falou, porque ao mesmo tempo em que houve uma criação maior de empregos nos últimos meses, quer dizer, há novas vagas de trabalho sendo abertas e isso é muito positivo, por outro lado, são vagas que pagam menos, né? Então, as pessoas, há menos desempregados, mas as pessoas que conseguem emprego estão ganhando menos do que no passado. Isso proporcionalmente, obviamente, em relação à população. Então, a gente vê aí, por exemplo, o dado foi apresentado, um aumento de 10 pontos percentuais na proporção daqueles que estão nessa faixa salarial. Isso significa, em resumo, que mesmo com a criação de novos empregos, a população brasileira em geral está ficando mais pobre.